Vamos falar então do PCC. Christopher Landau, número 2 da Secretaria de Estado, abaixo do Rubio, escreveu: essas organizações criminosas violentas, sediadas no Brasil, representam uma grave ameaça à segurança não apenas do povo brasileiro, mas de todos os povos do hemisfério ocidental, incluindo os Estados Unidos. Sob a liderança de Trump e do Rubio, levamos essa ameaça muito a sério e estamos comprometidos em combater e destruir essas organizações. Bom, o que é tão relevante aqui? Quando o governo Trump parte para cima do PCC e do Comando Vermelho da forma que o fez, é um recado muito claro de que isso não é uma brincadeira e de que faz parte de um pacote maior da estratégia geopolítica dos Estados Unidos, que é, basicamente, afastar a China do continente e restabelecer, claro, um ambiente democrático na região, para enfraquecer ou minar o poder do crime organizado que tomou de assalto países inteiros. O quintal americano, digamos assim, está virando um narco-estado do Foro de São Paulo, em conluio com a China. É o PCC e o PCC, o primeiro comando da capital e o Partido Comunista Chinês, juntos para tomar conta logo do continente inteiro. E os Estados Unidos estão reagindo a isso. Landau é um sujeito que gosta do Brasil, né? Postou essa imagem, reforçando que está do nosso lado. Marco Rubio, se o Trump é mais pragmático, é um businessman, o Marco Rubio tem um investimento pessoal maior nesse combate ao Foro de São Paulo. É mais ideológico. Porque seus pais são foragidos de Cuba. São dissidentes cubanos, exilados. Inclusive, os Estados Unidos estão indo para cima de Cuba também, que está cambaleando, porque acabou ali a mesada do petróleo venezuelano. Se derrubar nos próximos dias aí o regime cubano também, eu pego o avião e vou lá para Washington, dar um beijo na testa do Marco Rubio. Então, aliás, vai ser um dos votos com mais convicção assim na minha vida, quando eu puder votar nele para presidente. Então, os Estados Unidos estão levando muito a sério esse troço. O Departamento de Estado está organizando uma pressão global contra o terrorismo de extrema esquerda. Essa reportagem do Daily Wire, do Ben Shapiro, mostra que eles estão pressionando os países europeus também para reagir. Então, o Brasil é muito importante nesse contexto, continental acima de tudo, mas faz parte de uma estratégia global geopolítica do Trump. E aí, óbvio, que é a China o maior alvo. China defende não interferência depois dos Estados Unidos classificarem facções brasileiras como terroristas. Por que será, né? Por que será? O Rafael Fontana está trabalhando no Chernobyl 2, que vai falar disso. Existe um livro chamado Red Cocaine, que mostra o histórico dos comunistas com o tráfico de droga. O Foro de São Paulo sempre foi muito próximo das Farc, na Colômbia. O PT mantinha diálogos cabulosos com o PCC. O Lula veste literalmente o boné do CPX e está triste. Ele mesmo confessou que ficou triste com a decisão do tal do Rubio. Aliás, tem que deixar o Lula falar. Estava lá no evento da Petrobras falando, tem que deixar ele falar. Mitomaníaco, ladrão safado, cúmplice de crime organizado, defensor de terrorista. Eu não sou comunista, eu sou católico fervoroso, ele disse. O cara que defende Cuba há 50 anos.
e que criou o Foro de São Paulo ao lado do Fidel Castro. E que comemorou o primeiro comunista na Suprema Corte, o Flávio Dino, seu colega de jornada comunista de décadas. Católico fervoroso. O que a eleição não faz? Deixa o Lula falar. Brasil não é republiqueta. Não só é, como é uma republiqueta dominada pelo crime organizado. E os Estados Unidos já entenderam isso. E a China está se aproveitando disso. E os Estados Unidos querem impedir esse destino. Para a sorte e alegria de todo brasileiro decente, do bem. Aí começam os veículos de imprensa, da velha mídia, convocando os seus especialistas no dia de hoje. O mais impressionante, claro, foi a desembargadora, com uma voz grossa, não sei se, realmente não sei se é do estilo Erika Hilton, presidente da Comissão da Mulher na Câmara, ou não, mas uma voz bem grossa, né? Mas a forma é o de menos. O importante é o conteúdo que saiu da voz grossa. Tem que ver para crer. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Eu achei que subir o preço da droga já fosse uma das vantagens. Mas a desembargadora encarou como uma desvantagem isso. Que coisa estranha, né? Deve ter gente chorando na Globo hoje, no Projaquistão. O preço da cocaína subiu. Que loucura! Como é que chegamos a esse ponto? Volto a repetir. Hoje é um divisor de águas. A turma está saindo do armário do PCC. Influenciadores, jornalistas, juízes, desembargadores estão saindo do armário. Estão incomodados com a decisão do Trump. O meu amigo Flávio Gordon resumiu bem, né? Foi preciso o preço da cocaína subir para a esquerdista começar a se preocupar com a inflação, né? Que os números oficiais do Márcio Pockmann mentem. Todo mundo sabe que a inflação está maior do que a oficial, que já está acima da meta. Terroristas bolsonaristas invadem Congresso Nacional. Era a manchete do Globo, do G1, em relação à turma do 8 de janeiro. Senhoras com Bíblia e bandeira do Brasil na mão. Designação de Comando Vermelho e PCC como terrorista é ineficiente e risco à soberania, apontam especialistas, é a manchete de hoje. Está todo mundo saindo da toca, do bueiro, do armário do PCC. O que eles chamam de terrorista é isso. Classificar a PCC e Comando Vermelho como terroristas é erro, afirmam entidades de segurança pública. Oi? São esses os especialistas que a velha imprensa convida para comentar o assunto. Você olha para a cara e você já sabe o problema. O Nicolas postou essa imagem, né? A cabeça de um esquerdista. Terrorista é a senhorinha lá com dificuldade de andar e a bandeira do Brasil. E não terrorista é o sujeito mascarado com um fuzil na mão, dominando um território e obrigando todo mundo naquele território a seguir as suas ordens. É tudo muito doido. Agora vamos lá. Tem uma separação muito clara do joio e do trigo acontecendo no Brasil hoje. Mas dentro do joio, a gente tem que dar o benefício da dúvida que tem gente que não necessariamente
é simpatizante do PCC, mas não gostou da medida. A gente tem que endereçar essas questões. Porque isso é um debate. Isso é a dialética socrática. E eu estou me referindo aqui ao Lincoln Gakia, que é um sujeito ameaçado de morte pelo PCC, anda com escolta policial, é um dos maiores conhecedores aí, né, da facção, e ele não gostou da medida e diz que tem várias implicações. Quais sejam? São implicações de ordem financeira, econômica, nas próprias investigações e principalmente na soberania nacional. São organizações mafiosas, segundo ele, não grupos terroristas. Qual é a grande preocupação do Gakia? É que, segundo ele mesmo, é que hoje a polícia brasileira tem algum tipo de intercâmbio com o FBI e o DEA, que cuida da divisão de entorpecentes na polícia. E agora, essa decisão do governo Trump transfere mais poder para os militares e para a CIA. E ele está preocupado com isso. Eu entendo. Em resposta ao Gakia, eu digo o seguinte, eu faço uma pergunta. Você está há anos nisso, respeito sua coragem de combater o PCC, paga um preço pessoal alto por isso, mas está funcionando? Essa é a pergunta. Está funcionando? Porque o PCC só cresceu, só expandiu seus tentáculos. Hoje está em quase 30 países no mundo. Movimenta cerca de 4% do PIB nacional, segundo algumas estimativas. Domina inúmeros setores da economia que não tem mais a ver apenas com drogas. Setor de combustível, por exemplo, tem uma reportagem na Gazeta do Povo mostrando o tamanho do problema nessa área. Faz lavagem de dinheiro com várias fintechs e bancos. Eu vi que foi uma preocupação de muita gente, da Farinha Lima. Ah, isso pode gerar insegurança jurídica, agora o poder é discricionário na mão dos Estados Unidos. Meu conselho para os bancos é não lavem dinheiro do PCC. Acho que é um bom conselho. Não aceitem o crime organizado como cliente. E aí você não vai ter problema com autoridades americanas. Então essa imagem de que vai ter um Navy SEAL no Brasil atirando em traficantes é uma imagem que a esquerda paranoica quer criar e que mal sabem eles que do lado de cá a gente vai comemorar. Né? Vai comemorar. Imaginar um Navy SEAL neutralizando um vagabundo na favela com um fuzil na mão, atirando na polícia. Mas não é disso que se trata. Os Estados Unidos querem mais margem de manobra, mais flexibilidade para combater, acima de tudo, o lado financeiro. E isso está incomodando muita gente que se lambuza nesses recursos. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. É que nem o caso Vorcaro. O caso Vorcaro chegou em todo mundo. Ele pediu favor para o Kassab, o Cláudio Castro implodiu sua campanha porque foi do Clube do Uísque comer filé de ouro. Eu sou do tempo que filé de ouro no Rio de Janeiro era um restaurante pé de chinelo, que tinha um filézão delicioso, não era filé realmente de ouro, do fanfarrão lá que joga sal assim na carne e atende o Maduro. Parece que foi a bancarrota também, o fanfarrão.